Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Cantareira. Olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, vocês vão saber como é que funciona a questão de saúde. Olha, espera um pouquinho só, que você vai saber muita coisa sobre a saúde da cidade de Guarulhos. Temos duas convidadas especialíssimas e vai esclarecer muita coisa. E ao meu lado, temos o prazer de receber o vereador do PV em exercício, né? Antônio D'Agostino. Boa noite, vereador. Boa noite, Roberto. Tudo bem com você? Boa noite aos telespectadores e a todos que estiverem. Antes de mais nada, diga para nós quem é Antônio D'Agostino. Bem, eu faço consultoria de empresas, sou morador de Guarulhos desde criança, né? Vim para cá com 1 ano de idade, são 56 anos já. Aí conheço bem a cidade e uma das minhas atividades é a política. E agora estou aí em exercício até ontem, né, como vereador, porque o titular da nossa cadeira se afastou e aí eu assumi lá. O nosso partido historicamente sempre consegue 3 cadeiras ou mais e essa legislatura, infelizmente, nós só conseguimos uma cadeira, não é? Que é o Partido Verde, que o titular é o vereador Guti. Olha, o Antônio D'Agostino tem muita história. Ele é uma das pessoas que contestou a questão da urna eletrônica, né? Vamos falar rapidamente sobre essa questão da urna eletrônica. Na verdade eu quero falar sobre o seu espaço na Câmara, sobre alguns projetos. Vamos falar rapidamente. Que história é essa de urna eletrônica? Como é que o senhor se meteu nessa história? Então, essa história começou em 2004, com as eleições municipais aqui em Guarulhos, e que nós desconfiamos que havia fraude. Depois essa fraude foi comprovada através de documentação, etc., né? Mas o TSE até hoje não julgou. Mas como eu fiquei 2 anos fazendo uma auditoria das urnas eletrônicas, nós descobrimos assim uma série de falhas, e as duas mais graves, né? Embora o TSE conteste, são o voto não ser secreto, né? Porque quando você vai votar, se vocês lembram como eleitor, certo, você vai chegar lá, digitar o seu título e daí vai votar. Então vincula o título no voto. Esse é o problema mais grave. Inclusive Portugal, por exemplo, não aceitou as nossas urnas eletrônicas por conta disso. E outro problema grave, que agora, na última eleição da Venezuela, né? Nós tivemos o exemplo clássico que pode acontecer aqui a qualquer momento. Havendo dúvida na votação, não há como conferir. A urna eletrônica só tem um totalizador e o certo seria, como em outros países onde existe alguma votação eletrônica, porque quase que a maioria absoluta não adota a urna eletrônica, só o Brasil. Alguns países onde tem, o voto é impresso e jogado dentro de uma urna realmente, né? Qualquer dúvida você vai lá e reconta. Não é o caso do Brasil. Você votou, não tem recontagem. O senhor entende, na sua concepção, que pode realmente ter havido algum tipo de manipulação nas urnas? Não, eu não acredito. Eu sei que houve porque eu fiz auditoria e constatei o fato, né? Então, o senhor afirma? Afirmo e provo. Inclusive, esse processo correu até Brasília. Até hoje, o TSE não quis julgar o processo, não quis analisar, nunca deu uma resposta. E eu acredito que isso tudo é não só uma confirmação da fraude, como um atestado de validade do meu trabalho, né? Olha, procure, digite lá, Antônio D'Agostino, urnas eletrônicas, tem muita coisa na internet, não tem? É só ir no YouTube, digitar lá urna eletrônica e procurar a reportagem da Band, sem cortes. Aí você vai ver lá um exemplo, né? Porque existem inúmeros, quem começar a pesquisar assim na internet vai descobrir que existe muita coisa hoje, graças a esse trabalho pioneiro que a gente fez. Existe hoje muita coisa sobre urna eletrônica que tem problema
não tem segurança nenhuma, é uma tecnologia totalmente ultrapassada. Nós temos as urnas há 20 anos, são as mesmas. Isso é verdade. De lá para cá, mudou muita coisa em tecnologia. Então, você não vai querer que um computadorzinho 286 não seja inviolável. Não existe isso aí, né? Então... Bom, estamos conversando com o Antônio D'Agostino, vereador pelo PV, né? Ele é primeiro suplente agora pelo PV e que tem muita história interessante a respeito de urna eletrônica. Dá uma procurada lá que você vai encontrar coisas fantásticas. Quem quiser informação pode acessar o meu e-mail, né? toninhodagostino@gmail.com. Mande uma pergunta para ele que ele vai te mandar todo o material para você ficar por dentro. Me diz o seguinte, então por que a justiça se nega a enxergar isso, vereador? Teoricamente, né? Os outros países dão risada da nossa urna. Mas teoricamente o TSE e demais aí informam que a urna é inviolável, então ela é tipo um patrimônio nacional, né? Apuração rápida, mas não que a gente não tenha que ter uma votação eletrônica. Votar eletronicamente é uma coisa, mas a urna não pode ser eletrônica, a urna tem que ser de papel. O que eu penso também, deve ter uma espécie, inclusive em alguma matéria que eu puxei aqui do vereador, é exatamente isso. Você vota, do lado imprime-se um papel, você não tem acesso a esse papel. Aí quando você confirmar, esse papel é cortado automaticamente e ele cai dentro de uma urna. Você não tem acesso àquele papel, mas você viu o seu voto ali. E aí, se der algum problema nessa urna, ela é possível fazer a conferência. Mas o vereador esteve na Câmara por 15 dias. Sim. E o que o senhor fez para fazer jus ao seu salário de 15 dias lá? Vamos já perguntar o que ele fez nesses 15 dias na Câmara Municipal. Bom, o salário, como é a minha promessa, ele já vai ser doado mesmo, né? Que bacana. Mas vocês vão ver aí a doação. Mas eu aproveitei bem os 15 dias, acredito, Isso. porque eu apresentei inúmeros projetos. Eu vou destacar um aqui, que é do interesse geral, né? Que é o do esporte. Como que eu cheguei nessa conclusão? Porque projeto de esporte tem aos montes, né? Mas eu fiz um estudo mais aprofundado sobre outra coisa e cheguei no esporte. Quer dizer, foi uma coisa ao contrário, né? Para assim, simplificar bastante, eu vou fazer uma historinha aqui. Certo. Por que a mariposa, né, ela vai em direção à lâmpada assim? Ela está procurando uma luz, né? Ela quer chegar lá. Assim, você quiser salvar aquela mariposa, o que você tem que fazer? Apagar a luz. Mas se nós quisermos salvar todas as mariposas, nós vamos ficar no escuro, não é verdade? Então, a solução, nós temos que criar uma luz que não mate a mariposa, que seja confortável, que atraia ela mais do que a luz fatal, né? E eu concluí que uma dessas luzes que atrai, né, e que não mata, é o esporte, né? Ao contrário, ele dá vida, dá saúde, dá disposição, faz do homem uma pessoa mais elevada, né? E faz com que ele busque interesses mais produtivos, mais saudáveis. Mas o que nós assistimos hoje? Os nossos jovens estão aí pela rua, ou em bailes funks na rua, que hoje se criou um problema sério a respeito disso, né? E eu falo jovens, mas também tem crianças, grave, que usam drogas, né? E a coisa cada vez vai piorando, porque esses jovens estão lá, ele precisa gastar energia, ele precisa fazer alguma coisa, ele não pode ficar desocupado. Mas como esse projeto vai puxar esses jovens? Aí tá. Eu tive que fazer um projeto que atingisse todo o corpo social, né? Mas também que não causasse prejuízo para o Estado. Perfeito. Ao contrário, que desse resultado positivo. Então, eu criei uma lei de incentivos fiscais para atletas e esportistas de baixa renda, onde o indivíduo vai poder receber de qualquer empresa ou pessoa física doação de qualquer tipo de material esportivo.
E esse doador pode abater do IPTU ou do ISS, até 10% do que ele tem a pagar. No caso do ISS, por exemplo, coloquei 5%. Por quê? Tem atletas que precisam de uma manutenção mensal, precisa ter moradia, precisa ter tal. Então, a empresa pode patrocinar essa pessoa, ou várias empresas patrocinar um só, e descontar do imposto. Eu também andei muito Guarulhos, conheço todas as várzeas aí, campos de futebol, quadras de esporte. Eu vejo a dificuldade que os times têm para jogar, não tem uma camisa, não tem o uniforme, né? Aliás, o Ezequiel Pedrosa Soares, ele fala que esteve na Câmara e acompanhou o seu projeto. Na opinião dele, o projeto ele considera muito bom. É o Ezequiel Pedrosa que acompanhou o seu projeto. E também agradecer o argentino Alberto Valadares, ele está nos acompanhando também pelas redes sociais. Obrigado pela audiência. Então, o pessoal parece que está acompanhando o seu trabalho. O senhor também falou, me diz o seguinte, então, não só pessoas físicas, mas também empresas poderão fazer esse tipo de doação? Qualquer empresa, qualquer pessoa física. Por exemplo, você tem um atleta que é vizinho da sua casa, você paga R$1.000 de IPTU. Aí ele precisa comprar um sapato lá para praticar esporte, custa R$100. Você pode comprar o sapato para ele, o tênis, né, sei lá, e abater esses R$100 do seu imposto. Prático. Bastante prático e simples, que não adianta você fazer uma coisa que dependa de processo, isso, aquilo, né? Eu também quero falar sobre um projeto do vereador que ele apresentou na Câmara Municipal, sobre meio ambiente, sobre esgoto. Eu achei interessante, um tanto quanto polêmico. Esse projeto, do que se trata, vereador D'Agostino? Olha, na verdade ele não é tão polêmico, porque outros países, até os Estados Unidos, que são um país altamente desenvolvido, usam fossas céticas, usam pequenas estações de tratamento de esgoto. Então, na nossa legislação municipal é obrigatório ter a fossa cética quando não há rede de esgoto. Certo. Porém, o que acontece? Nós temos inúmeras inúmeros aglomerados aqui de população que não são servidos por rede de esgoto, vocês conhecem bem, e a situação é dramática. Há casas que, por exemplo, nem vaso sanitário não tem, né? Então, eu criei um programa mais ou menos parecido com esse do esporte, onde as empresas e pessoas físicas podem doar fossas céticas, mini estações de tratamento, né? Para que nós possamos minimizar o impacto que hoje causa o esgoto, um sem número de doenças, sem contar o gás metano, que é originado por esse esgoto a céu aberto e pelos rios contaminados e córregos contaminados, né? Enfim, é uma série de problemas que faz com que nossos hospitais, clínicas, enfim, e tudo esteja abarrotado de gente, porque se a pessoa vive num ambiente insalubre, automaticamente ela vai no médico todo dia. Então, quero chamar a atenção, por exemplo, das empresas de seguro de saúde que tomam prejuízo com isso, e aí, através do incentivo fiscal, elas podem agir nesse sentido do saneamento básico e podem trazer também um resultado positivo para elas próprias. Bom, quero agradecer aqui ao Rogério Chiata, do PCdoB, que também está nos acompanhando. Vereador, nosso tempo voou. Sim. Nós já passamos o nosso tempo aí. Quero agradecer a sua presença, mas eu vou te deixar um minuto e meio para você fazer suas considerações finais e também convidá-lo para que outra oportunidade possa vir aqui falar um pouco mais sobre urnas eletrônicas, especificamente, D'Agostino. Sim, fique à vontade. Eu estarei aqui, sim, com todo prazer. Sempre é muito importante que a população conheça os problemas. Eu considero a urna eletrônica um problema gravíssimo no nosso país, porque se você tem uma possibilidade de fraude na votação, então você não está escolhendo pessoas, né? Elas estão sendo escolhidas por alguém, tá certo? Certo. E também agradecer mesmo esta oportunidade, que é sempre importante poder contribuir com esclarecimentos, né? E como eu disse, qualquer pessoa que queira, fique à vontade, por favor, pode escrever lá para o Toninho D'Agostino,
através do e-mail toninhodagostino, tudo junto, @gmail.com. Tá certo. Muito obrigado. Obrigado, Antônio D'Agostino. Vamos para um rápido intervalo e na volta aqui vamos falar sobre saúde em Guarulhos.